Há milhões de anos atrás, a Terra parecia muito diferente. Todos os continentes estavam fundidos em um só, repleto de vida bela quanto aterrorizante. Quando você pensa nos tempos pré-históricos, pode imaginar um T-Rex arrasando pela selva com seus dentes afiados como navalhas. Mesmo antes dos dinossauros, havia outras criaturas gigantes governando a Terra. Esse período chamava-se Permiano. Essa época começou há 300 milhões de anos. Naquela época, nosso planeta tinha um supercontinente, a Pangeia, cercado por um oceano mundial chamado de Pantalassa. O período Permiano começou no final de uma era glacial, quando as temperaturas eram muito mais frias do que hoje. Então, durante os primeiros dias do Permiano, a Terra aqueceu-se a um ambiente exuberante, com uma diversidade de plantas e uma rápida evolução da vida animal e dos insetos. Como você provavelmente sabe, tudo está sempre mudando em nosso globo azul. Nos próximos 50 milhões de anos, a Terra continuou ficando mais quente e seca. O evento mais letal da história do nosso planeta eliminou quase tudo que já viveu aqui. Os cientistas chamam esse evento de Grande Extinção. Foi o evento de extinção em massa mais catastrófico que a Terra já presenciou. E a Terra já passou por 5 deles. Mas antes de chegarmos a toda essa desgraça e melancolia, permita-me levá-la a uma jornada épica de volta no tempo. Aqui no período Permiano, algumas das espécies mais incríveis que perambulavam nosso planeta estão prestes a surgir. Há 299 milhões de anos atrás, se você pudesse viajar no tempo por quase 300 milhões de anos no passado, você aterrizaria bem no meio do supercontinente, a Pangeia. Continentes menores da Terra acabariam de colidir uns com os outros para formar essa imensa massa terrestre, ocupando 1/3 da superfície do planeta. Provavelmente havia menos oxigênio no ar do que há agora, mas você ainda poderia ser capaz de respirar. Ah, e traga um casaco, porque provavelmente estaria frio, com algumas regiões com uma média não superior a 4 graus Celsius. Mas não se preocupe, as coisas em breve começarão a esquentar. No final do Permiano inferior, a era glacial estava chegando ao fim, e a Pangeia estava se tornando um mundo exuberante. Plantas e animais começaram a prosperar. Há 290 milhões de anos atrás, era um mundo vulcânico. Erupções violentas mudaram o clima, moldaram a paisagem e abriram caminho para a evolução. Quando as florestas de pântanos gigantes começaram a secar, a vida vegetal teve que se adaptar. E assim, há 290 milhões de anos atrás, a Terra testemunhou as primeiras plantas produtoras de sementes, chamadas de gimnospermas. Essas plantas carregavam sementes em seus cones e se espalhavam pelo supercontinente como fogo. A antiga floresta perene do Permiano inferior escondia algo familiar. Assim como hoje em dia, você poderia encontrar cigarras e besouros perfurando e sugando as plantas. E o mais fofo de todos, as baratas. Mas essas não eram as baratas que conhecemos hoje. Essas pragas pré-históricas eram gigantescas, do tamanho de pássaros. Mas apesar do seu tamanho, as baratas nunca dominaram a Terra pré-histórica. E isso é uma boa notícia, não é mesmo? Não. Algo muito mais fascinante estava percorrendo a Pangeia. O ancestral agora extinto dos mamíferos primitivos, o Dimetrodon. Esse animal era tão fascinante quanto aterrorizante. Encontrar um Dimetrodon seria um espetáculo incrível de se presenciar. Esse antigo lagarto crescia até 5 metros de comprimento e pesava 225 quilos. Ele possuía uma grande vela ao longo da sua espinha. Os cientistas acreditam que a vela ajudava o réptil a regular a sua temperatura corporal, absorvendo calor durante o dia e dissipando o excesso de calor durante a noite. Ele se aproximaria de você como um crocodilo e agiria como uma ameaça total. 273 milhões de anos atrás, no período Permiano Médio, outros répteis semelhantes a mamíferos tomaram conta do planeta. Eles eram os terapsídeos. Eles tinham mandíbulas fortes, com dentes afiados e uma postura um tanto ereta, graças às pernas que estavam situadas abaixo de seus corpos, como o Deutrossauro, e até 5 vezes menores, como o carnívoro Lycaenopes. Você poderia encontrar muitos terapsídeos se permanecesse por mais 20 milhões de anos. Durante o período Permiano Médio, a Terra continuava esquentando. A temperatura média global da Pangeia aumentou para cerca de 25 graus Celsius.
e os vulcões lançavam gases de efeito estufa na atmosfera. Devido às mudanças climáticas, os níveis do mar estavam se alterando, mas a vida marinha encontrou formas de prosperar. Se você fosse dar um mergulho no superoceano pré-histórico, estaria nadando ao lado de tubarões antigos e peixes ósseos primitivos. Muitas outras espécies marinhas complexas apareceram e desapareceram à medida que o ambiente continuava mudando. Há 260 milhões de anos atrás, no período Permiano Tárdio, você poderia ter um encontro amigável com outro réptil, o Lystrosaurus. Eles pareciam uma mistura entre um lagarto e um porco, mas ao contrário de todos os assustadores monstros pré-históricos, o Lystrosaurus era herbívoro. Ele tinha apenas 1 metro de comprimento e possuía patas dianteiras poderosas para escavar. Outro réptil fofo semelhante ao mamífero evoluiu, o Sinodonte. O Sinodonte parecia um roedor gigante, tinha cerca de 1 metro de comprimento e tinha vibrisas, que são pelos sensoriais pelo corpo, e se alimentava de pequenos animais e insetos. Uma grande quantidade de atividade vulcânica estava deslocando o oxigênio da atmosfera. Os cientistas acreditam que havia apenas 10% de oxigênio no ar. Compare isso com os 21% de hoje. Seria difícil respirar nesse ambiente, não seria? E a temperatura continuava subindo, chegando a uma temperatura média de cerca de 28 graus Celsius. Esse exuberante mundo pré-histórico estava se transformando em um forno. Há 252 milhões de anos atrás, todas as coisas boas chegaram ao fim, e infelizmente esse período chegou a um fim particularmente brutal. Aproximadamente 252 milhões de anos atrás, cerca de 90% de todas as plantas e animais foram extintos. Esse momento trágico é chamado de Grande Extinção, e foi o evento de extinção em massa que mais devastou a Terra. A maioria das teorias sugere que foi o resultado de uma atividade vulcânica explosiva. Enormes erupções vulcânicas varreram o continente, deliberando uma quantidade enorme de cinza na atmosfera. Foi tanta cinza que bloqueou a maior parte, se não toda, a luz solar. E sem luz solar, as temperaturas globais caíram repentinamente. As plantas não conseguiriam realizar seus processos fotossintéticos e morreram. E sem as plantas, a base fundamental de sua cadeia alimentar, os animais logo seguiriam o mesmo destino. As coisas pioraram antes de melhorarem. Devido ao dióxido de carbono emitido durante as erupções vulcânicas, as temperaturas globais voltaram a subir, e não apenas para os níveis anteriores, mas mais altas. E isso fez com que o superoceano perdesse grande parte do seu oxigênio, e incapazes de respirar, a maioria dos animais marinhos do Permiano pereceu. Eventualmente, mais de 95% das espécies marinhas e mais de 70% dos animais terrestres se tornaram extintos. Esse evento de extinção em massa pode te deixar triste o suficiente para querer trazer de volta os animais que já desapareceram, incluindo os dinossauros. Mas essa é uma história para outro vídeo. Nós ficaremos por aqui, espero que vocês tenham gostado de passar um tempo no período Permiano, e te espero no próximo vídeo.